Amém? Quem está feliz, diga glória a Deus. Pode sentar, irmãos. Eu estou grato ao Senhor por estar aqui com os irmãos. Eu vou precisar de um sol aí. Junto com os irmãos aqui. Eu já estive algumas vezes aqui no Rio de Janeiro, mas aqui em São Gonçalo é a primeira vez, né? Eu sou, pelo meu sotaque, vocês estão vendo que eu sou pernambucano, da Gema. Tem algum pernambucano aqui, não? Tem um ali, ó. Tá lá atrás. Mas moro em São Paulo já há alguns anos, mas cresci em Pernambuco. E estou grato ao Senhor por estar aqui com os irmãos. Queria desde já parabenizar a irmã Sandra. Cadê a irmã Sandra? Está lá fora, né? Tá na organização. A irmã Sandra que estava muito preocupada. O senhor vai vir, né, irmão André? Não vai dar certo, né, doutor? E surgiu a gente, olha a irmã Sandra, Deus abençoe. Cheguei, tá vendo? Deu tudo certo. É muito natural, né, pastor Zé Carlos, quando se está à frente de um trabalho e a preocupação, isso é saudável, né? O zelo pela obra do Senhor. Porque amanhã também eu vou estar viajando ali ao Paraná, eu já vou sair daqui direto para o Paraná. Eu vou ali em Ponta Grossa falar sobre depressão e suicídio na Universidade Estadual ali de Ponta Grossa. Então, desde sexta-feira que eu estou desse ritmo, né? Sábado eu tive um compromisso pela manhã, atendendo os adolescentes e os pais ali no setor em Pirituba, São Paulo. À tarde fui dar uma palestra para os adolescentes falando sobre sexualidade em São Miguel Paulista, é 1h e alguma coisa, do outro lado da cidade. À noite fui lá para Embu das Artes, E hoje já acordei cedo, fui votar, cumpri minha cidadania, né? Hoje é 17, hoje é 17 não? Não, hoje é 28. Hoje é 28, confundi. Fui cumprir minha cidadania e amanhã já vou direto para o Paraná, na terça já vou voltar e vou direto para o consultório, vou atender até 10 da noite e é assim, né? A nossa vida, o apóstolo Paulo disse, gastarei e me deixarei gastar. Mas, enfim, parabenizar a irmã Sandra, a irmã Kátia, Deus abençoe. O irmão Wander, que foi me buscar, muito obrigado, viu, Wander, pelo carinho, como me tratou, foi me buscar ali no aeroporto. Pastor Zé Carlos, em outra oportunidade eu vou se sentir muito honrado em estar em sua casa, viu, pastor? Será uma alegria estar com o senhor. Deus abençoe. Os demais companheiros que aqui trabalham, nessa igreja. Eu sou ali de São Paulo, eu congrego na Assembleia de Deus, Ministério do Belém, onde o pastor presidente é o pastor José Wellington Bezerra da Costa, e eu sou ali da sede do setor 34, que é em Pinheiros, né? Eu vou falar aqui em 5 minutos do trabalho que a gente vem desenvolvendo em São Paulo e a nível de Brasil, para que vocês possam entender um pouco o que é que nós fazemos, né? O que é que eu faço. Eu sou obreiro da igreja, eu sou psicólogo clínico, eu desenvolvi um trabalho ali na Universidade de São Paulo, um projeto de pesquisa na USP, por quase 3 anos, atendendo crianças e adolescentes que sofreram abusos físicos e sexuais. Trabalhei ali também no Hospital das Clínicas, o HC, né? O Hospital das Clínicas, no Instituto de Psiquiatria ali da USP, que fica dentro do Hospital das Clínicas, atendendo as chamadas crianças transgêneros, denominadas, né? Que na verdade, foi pulverizado da vida, e isso é tudo balela, porque não tem um embasamento científico. São crianças de 5, 6 anos, e é por essas crianças que eu venho lutando no Brasil hoje, que eles dizem que não se identifica com seu sexo de origem biológico. Imagina uma criança de 6 anos ter autonomia sexual para entender e dizer aquilo que ela quer. E aí eu desenvolvi um trabalho ali no Hospital das Clínicas. Contudo, eu literalmente não concordava com muita coisa que estava sendo feita ali. Inclusive, na Câmara Municipal de São Paulo, junto com a vereadora Ruth Costa, que é filha do nosso pastor presidente José Wellington Bezerra da Costa, ela promoveu uma audiência ali em São Paulo e me convidou, e eu fiz uma denúncia contra o Hospital das Clínicas. Só para vocês terem uma ideia, hoje no Brasil nós temos 2 ambulatórios que trabalham com essas denominadas crianças transgênero.
onde os pais desesperados, onde os pais enlouquecidos, se sentindo impotentes diante da situação, levam as suas crianças a esses lugares, e em vez desses psicólogos, esses psiquiatras, atenderem ela e direcionarem de fato para o que deve ser, crianças hoje, pré-adolescentes e adolescentes com 12 anos de idade, já estão tomando inibidores de hormônio, é a chamada supressão hormonal, onde toma hormônio, se é uma menina, vai tomar hormônio inibidor e tomar hormônio estimulante para o sexo ao qual ela deseja. Se é uma menina, ela quer ser um menino, ela vai começar a tomar hormônio masculino e vice-versa. Isso está acontecendo em São Paulo. Hoje nós temos 2 ambulatórios no Brasil, um em São Paulo e um em Porto Alegre. Literalmente, eu venho denunciando isso. Uma outra coisa que eu acho importante vocês entenderem aqui nessa noite é que eu, enquanto psicólogo, eu não sei se vocês viram aquilo que aconteceu na mídia a nível de Brasil, que inclusive foi a Rosângela Justino que encabeçou também essa ação, ela que me indicou a irmã Sandra, né? A irmã Sandra começou a conhecer meu trabalho, para que estivéssemos aqui hoje. Vocês viram aquela questão que aconteceu no Brasil de a cura gay? Vocês viram esse negócio? Quem viu aqui? Levante a mão assim. Todo mundo, né? Na verdade, eu fui a Brasília, participei dessa audiência, não tem nada a ver com cura, né? Isso foi pulverizado na mídia. Por que acontece? Hoje, o Conselho Federal de Psicologia, eu não sei se aqui tem algum estudante de psicologia. Tem algum estudante aqui, não? De alguma universidade? Tem um ali. Você é crente, minha filha? Crente, né? Então você sabe o que é que mais ou menos que eu estou falando. Os professores hoje dentro de sala de aula, eles em vez de ensinarem a ciência, na verdade eles querem doutrinar os alunos. E aqueles que se manifestam de maneira contrária a tudo isso que vem acontecendo, eles são discriminados, eles são colocados de canto, eles são muitas vezes até perseguidos. E nós fomos ali a Brasília, e eu fui ali, e na audiência quem estava lá foi o presidente do Conselho Federal de Psicologia, e eu disse umas verdades ali científicas, e enfim, o doutor Valdemar de Carvalho, o juiz federal da 14ª Vara ali, ele nos deu a liminar. E o que é que nós desejamos, qual era o desejo nosso quando entramos com uma ação contra o Conselho Federal? Era para atender homossexuais egodistônicos. E o que é um homossexual egodistônico? É aquele indivíduo que, apesar de se sentir atraído por pessoas do mesmo sexo, aquele indivíduo, aquela menina, aquele rapaz, que apesar de se sentir atraído por pessoas do mesmo sexo, ele sofre tanto, eu me lembro de um caso bem interessante de um rapaz que quando ele tinha relações sexuais com outro rapaz, quando ele terminava a relação, sabe o que é que ele fazia? Ele tomava banho de álcool, porque ele se sentia podre, ele sofria, ele satisfazia os desejos dele, mas ele sofria com aquela relação, porque não era o que ele queria. Então, a nossa ação foi contra uma resolução 01/99, que, de certa forma, cesseava o direito dos psicólogos a atenderem esses indivíduos. Por exemplo, o indivíduo chega no consultório e ele diz assim, eu quero trabalhar esse meu desejo. Eu quero que você me ajude a trabalhar minha capacidade de autonomia, para que eu possa tomar uma decisão e, de fato, viver a minha sexualidade de acordo com o meu sexo de origem biológica. Eu não posso fazer isso? E nós entramos com a ação e ganhamos a ação. Hoje nós temos a sentença, eles recorreram, né, vai para o STF, mas ganhamos e temos a sentença, já foi dada, o doutor Valdemar não voltou atrás. Então, hoje eu sou um dos maiores opositores. Se você for na minha rede social, você vai ver denúncias. Eu sou um dos maiores opositores do Conselho Federal de Psicologia hoje, que está aparelhado por um movimento político partidário, que nada tem a ver com a ciência, mas sim com a implementação política partidária ideológica, e essa política partidária ideológica é uma política de esquerda que tem por intuito de destruir a família, destruir a inocência das crianças, erotizar as nossas crianças, implementar sexualidade onde a criança ela está em 2 processos de maturação, maturação física e maturação psíquica. Determinados conteúdos a criança ela não tem a capacidade de absorver, de ponderar, e é mais ou menos sobre isso que eu vou falar aqui essa noite. Eu vou falar sobre família, eu vou falar sobre afeto, eu vou usar um texto bíblico, eu vou usar um embasamento bíblico e também vou usar um embasamento da psicologia. Todas as vezes que eu vou dar uma palestra e é um público novo, né, irmãos novos, eu sempre faço a apresentação do trabalho, porque quando eu faço a apresentação desse trabalho, é uma forma também de eu esclarecer algumas coisas, porque o trabalho que eu desenvolvo são temas
que não são tratados com muita frequência nas igrejas, como por exemplo, eu tenho uma palestra minha que é Depressão à Luz da Bíblia. Inclusive dei essa palestra ontem, ali na igreja Paz e Vida, do pastor Ederaldo, que é o irmão do pastor João Ribes Palharim. Tem 4 ministérios Paz e Vida, e um dos presidentes é o irmão do pastor João Ribes, e eu estive lá, e eu falei justamente sobre depressão à luz da Bíblia. O que é que acontece? Hoje, a gente já sabe que a depressão é a segunda maior, em 2020, a depressão vai ser a segunda maior doença incapacitante do mundo, perdendo apenas para as doenças vasculares, né? Nessa palestra eu falo sobre o que é a depressão, tipos de depressão, sintomas da depressão, aspectos fisiológicos da depressão, e eu falo sobre o que é que a Bíblia diz sobre a depressão. Antes, olha só, eu sou da Assembleia de Deus, eu cresci na Assembleia de Deus, toda a minha educação cristã, eu fui criado pelas minhas avós, meu pai se separou da minha mãe, eu tinha 3 anos de idade, e eu fui criado na Assembleia de Deus de Pernambuco, né? Vocês sabem, é um negócio bem rígido. E eu posso dizer isso com muita propriedade. Nós, cristãos, e muitas vezes assembleanos, nós temos a tendência a espiritualizar tudo, né? A espiritualizar tudo. Tudo é espiritual. Só que a Bíblia, ela tem parâmetro para tudo. A Bíblia tem parâmetro para tudo. Se você abrir a Bíblia no capítulo 9, vocês estão entendendo? Diga amém. Se você abrir a Bíblia no capítulo 9, o versículo 2 do livro de Eclesiastes, a Bíblia vai dizer assim: tudo sucede igualmente a todos. Olha que coisa interessante. Deixa eu fazer uma pergunta antes de explicar isso. Um crente pode ter depressão, sim ou não? Quem acha que um crente não pode ter depressão? Levante a mão que eu quero ver. Fica mais fácil, né? Depois que eu coloquei. Eclesiastes 9:2 diz assim: tudo sucede igualmente a todos. O que é que eu aprendo com isso? A fé, ela não me isenta. A fé, ela não me deixa imune de vivenciar as demandas da vida. Não. A fé, na verdade, ela me auxilia, ela me dá graça, ela me dá forças para enfrentar as demandas da vida. Ela trabalha em mim a minha capacidade de resiliência. E o que é capacidade de resiliência? Alguém vai dizer que resiliência é capacidade de adaptação. Não só é isso. Resiliência é a capacidade de se adaptar e de enfrentar as circunstâncias. O que eu vejo nos púlpitos, em muitos púlpitos do nosso Brasil, é que muitas vezes alguns líderes, eles dão palavras que eu denomino de palavras ansiolíticas, que nada tem a ver com verdade, que nada tem a ver com consistência. Ei, enquanto estivermos aqui nessa terra, nós vamos ter que lidar com as demandas da vida. Não é porque eu sou crente que eu estou isento muitas vezes de vivenciar transtorno de ansiedade. Tanto é que eu vou fazer a pergunta e vocês vão me responder quase que unânime. Alguém aqui nessa noite conhece alguém que tem transtorno de ansiedade? Levante a mão assim que eu quero ver. Alguém aqui nessa noite conhece alguém que tem síndrome do pânico? Levante a mão assim que eu quero ver. Alguém aqui nessa noite conhece alguém que tem depressão? Levante a mão assim que eu quero ver. Quase a igreja toda. Você percebe o que é que eu estou querendo dizer? É que esses temas, essas demandas estão na nossa igreja e nós não estamos falando. Nós, a nível de Brasil, estamos ficando adoecidos. Hoje eu entendo porque foi que Deus me direcionou por esse caminho da área emocional. Porque aqui mesmo, ano passado, se não me falha a memória, um grande pastor presidente de um campo aqui no Rio de Janeiro, aqui na terra de vocês, eu me esqueci o nome dele agora, prestou presidente, conhecido no Brasil todo, grandes pastores fizeram homenagem a ele, se suicidou, tirou a própria vida. E eu não vou entrar aqui no mérito, irmão, se foi salvo ou se não foi, não é a minha questão aqui. Eu vou entrar no mérito, qual é o mérito que eu vou entrar? Meu irmão, um indivíduo para tirar a própria vida, ele estava sofrendo muito, é muita angústia, é muita dor, é muita crise, é muito sentimento tóxico dentro de si, afogando ele. Imagina para um pastor, para ele tirar a própria vida, em que estado ele estava. Talvez ele nunca teve a oportunidade de partilhar das suas angústias. E nessa palestra eu falo sobre isso. Encerrando, vejam que eu estou apresentando, mas já estou esclarecendo algumas coisas, sim ou não? Uma coisa bem interessante que eu gostaria de finalizar para ir para um outro tema aqui agora, é que se você pegar Jesus, eu estou falando de Cristo, olha que coisa interessante. Eu estou falando de Jesus, criancinhas, eu estou falando de Jesus. Jesus, apesar de ser Deus, o Senhor do Universo, o Verbo encarnado, como diz no capítulo 1 e o versículo 1 do Evangelho segundo escreveu João, que ele é o Verbo encarnado.
Paulo vai dizer que por ele e para ele são todas as coisas, e sem ele nada do que existe subsistiria. João capítulo 14, versículo 6 vai dizer que ele é ele mesmo, se autodefine como eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Esse Cristo, esse Senhor, ao qual Isaías disse que ele é o Pai da eternidade, príncipe da paz, Deus forte. Olha só que coisa interessante, irmão. Esse Jesus, um dia, ele estava num nível de angústia tão profunda, num desespero tão profundo na alma, que ele estava orando no Getsemane. E diz a Bíblia que ele soou sangue. O termo científico para isso é hematidrose. Ele soou. Os vasos sanguíneos se romperam de tanta angústia. Ele estava desesperado. Aí eu aprendo uma coisa bem interessante. Ele vai até Pedro e ele diz assim, lembra dessa passagem? Ele vai até Pedro e diz assim, Pedro, por que não pudesse orar, velar 1 hora comigo? Ei, eu estou falando de Jesus, o Filho de Deus. Eu estou falando do Senhor do Universo. Apesar de ser Deus, ele também era 100% homem, e ele reivindicou a presença de Pedro. Sabe o que é que eu aprendo com isso? Aprendamos juntos hoje. Sabe o que é que eu aprendo com isso? Pessoas precisam de Deus, mas pessoas também precisam de pessoas. Pessoas precisam de Deus, mas pessoas também precisam de pessoas. E por que eu estou dizendo isso? Se você abrir a Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 10, quando Paulo escrevendo aquela carta a Timóteo, ele diz uma coisa bem interessante e concluo com isso, prometo, para a gente ir para a segunda parte. Ele vai até Timóteo e diz assim, ele escrevendo, ele diz assim, olha, traz a Marcos, porque me é útil para o ministério, todos me abandonaram. Me traz a Marcos. Aí depois ele diz assim, traz a capa, traz os livros e traz o pergaminho. Traz a capa, traz os livros e traz o pergaminho. Mas antes da capa, antes do livro e antes do pergaminho, ele manda trazer quem? A Marcos. Sabe o que é que eu aprendo? Capa é importante, livro é importante e pergaminho é importante. Mas tudo isso são coisas mais importantes do que capa, mais importante do que livro e mais importante do que pergaminho é Marcos. A gente não pode valorizar mais as coisas do que as pessoas. Não, nunca. E a gente fala sobre tudo isso. Tem uma outra palestra que é relacionamento interpessoais, que eu aprendo também com ela o seguinte. Você já percebeu que existem pessoas que aonde elas chegam, elas causam problema? Ela está na igreja, causa problema. Ela está no ministério, causa problema. Ela está no grupo dos jovens, causa problema. Ela está no coral, causa problema. Está no trabalho, causa problema. O mundo é errado e ela é gente boa. Ninguém serve. Ninguém dá. Mas ela é gente boa. São pessoas que vêm, vou colocar, eu não gosto de usar muito, vê defeito em todo mundo, mas ela não se vê. Existe um sentimento que permeia as relações, que eu sempre falo sobre eles, que é ciúme e inveja. Ciúme diz respeito àquilo que eu tenho. Ciúme diz respeito àquilo que é meu, aquilo que me pertence. Inveja diz respeito ao que é do outro. Outra coisa que a gente não pode confundir. Eu desejar o que o outro tem, isso não é inveja, isso é cobiça. Isso é cobiça. Eu desejar o que você tem, isso não é inveja, é cobiça. Sabe o que é inveja? Tomás de Aquino, um dos pais da igreja, definiu inveja como o seguinte, é tristeza pelo sucesso alheio, é quando eu fico mal por ver o meu irmão bem, é o sucesso do outro quando ele me incomoda. Um dia, um irmão chegou para o outro irmão e disse assim, irmão, o senhor está bem, né? Ele disse, estou. O senhor está bem fisicamente, está bem emocionalmente, está bem espiritualmente, o senhor está bem, né? Ele disse, estou. Aí ele olhou para ele e disse, isso passa, viu? Sabe o que é tristeza pelo sucesso alheio? É quando a irmã olha para outra e diz assim, por que esse cabelo é dela e não meu? Quem aqui já foi invejado? Levante a mão assim que eu quero ver. Levante assim alto. Agora, quem aqui já invejou alguém? Sabe o que é que acontece, irmão? É que nós sempre pensamos que tudo se dá no outro e nunca em nós. E esse sentimento, pastor, ele é um sentimento que vai
permear a nossa vida até o arrebatamento da igreja. E não sou eu quem estou dizendo isso, é a Bíblia. Se você abrir a Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 4, versículo 7, a Bíblia vai dizer assim: Deus foi até Caim e disse assim: Caim, o pecado jaz à tua porta. Que pecado era? Inveja. A Bíblia diz que o semblante dele descaiu e ele ficou mal, porque Deus tinha recebido a oferta de Abel e não a dele. Sabe por quê? Antes da oferta vai o coração. Porque a perspectiva de Deus sempre é interna e não externa, é de dentro para fora. Foi por isso que o salmista Davi, no Salmo 51, 10, ele disse assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro e um espírito reto. Capítulo 16 e versículo 7 de 1 Samuel, quando Deus manda Samuel até a casa de Jessé, e Samuel escolhe o primeiro filho que ele vê, ele diz: Eliabe é esse. Aí Deus diz assim, 16 e 7, Samuel, não atentes para a aparência, porque eu não vejo como vê o homem olha para a aparência, mas eu olho o coração. Percebe? A perspectiva de Deus é interna, para depois ser externa. Por isso que Jesus, no Sermão da Montanha, ele diz: primeiro a trave é do teu olho, para depois é do teu irmão. Nas relações humanas. Eu poderia falar um monte de coisa aqui, mas não é sobre isso que eu vou falar. Eu estou só deixando vocês com água na boca. E eu vou falar sobre família, não vou falar sobre isso. E o outro é traumas e abusos. Esse aqui eu falo sobre uma perspectiva bíblica e psicológica sobre abuso sexual. Talvez aqui nessa noite existam pessoas que já experienciaram um abuso na infância e nunca tiveram a oportunidade de falar sobre isso. Porque o abuso sexual, os projetos de pesquisa já apontam, diz que é o delito menos denunciado do mundo. Por quê? Porque sempre acontece por alguém muito próximo. É um pai, é um tio, é um irmão, é um vizinho, é um primo, é alguém que representa a figura de autoridade. E detalhe, o abuso sexual, ele não só pode trazer danos na infância, como também ele pode trazer danos na fase adulta. Como, por exemplo, depressão, transtorno de ansiedade. Talvez aqui nessa noite tenham pessoas que já experienciaram um abuso e nunca tiveram a oportunidade de falar sobre isso. Gente, o abuso, a Bíblia fala sobre incesto, sim ou não? Sim ou não? Fala, e detalhe, na casa do rei. O que é que eu aprendo com isso? As atividades que nós desenvolvemos na igreja, os espaços que nós ocupamos na igreja, não nos coloca no lugar de superioridade. Foi na casa do rei Davi, e é sobre ele que eu vou falar hoje. A meia-irmã de Absalão, Tamar, foi abusada pelo seu irmão Anon ou Amon. E é sobre isso que eu gostaria de falar sobre. Eu vou falar sobre família, falar sobre criança. Abre a Bíblia. 1 Reis, capítulo 1, e o versículo 6. Daqui a pouco a hora passa aí que vocês não vão... Vou procurar ser muito objetivo. Mas vocês entenderam, digam amém. Quem quer que eu pare, diga aleluia. Eu vou parar? Tem alguém aqui nessa noite que não é crente? Levante a mão assim que eu quero ver. Que não é crente. Levante assim, só para eu conhecer. Tem um casal ali. Sejam bem-vindos. Tem mais alguém? Só tem aqueles dois? Só quero conhecer, só para eu conhecer. Ok. 1 Reis, capítulo 1, e o versículo 6. Ele diz assim, capítulo 1, versículo 6. Ele diz assim a Bíblia Sagrada: jamais o seu pai o contrariou, dizendo: por que procedesse assim? Além disso, era ele de aparência muito formosa e nascera depois de Absalão. A Bíblia está falando aí de Adonias. Grave esse nome. E a Bíblia vai dizer assim: e seu pai jamais o havia contrariado, dizendo: por que fizesse assim? Grava aí, se puder anotar, anota isso. Falta de limite, falta de não. É sobre isso que eu gostaria de falar. Eu gostaria de falar hoje quais são os pontos negativos que nós aprendemos com a postura de Davi enquanto pai, enquanto família, enquanto líder da casa, enquanto aquele que era o líder da nação, mas ele não soube liderar a sua própria casa. Nós vamos fazer uma análise aqui nesses minutos que nos restam sobre as demandas de Davi e o que nós aprendemos com ele,
tanto numa perspectiva espiritual, quanto numa perspectiva humana. E como eu disse a princípio na minha fala, nós temos a tendência a espiritualizar tudo, porque é muito mais fácil terceirizar para Deus coisas do que nós mesmos tomarmos decisões. Porque tomar decisões e mudar, olha o que eu vou dizer, gente, tomar decisão e mudar dói. Quer ver um exemplo? Você prometeu que em 2018 tudo seria diferente. Senhor, em janeiro de 2018 tudo vai mudar. Senhor, eu vou fazer regime. E até o final de 2018 eu vou perder pelo menos 10 quilos. Aí chegou outubro, terminando 28 de outubro, você disse que ia fazer caminhada, você não fez. Você disse que ia perder 10 quilos, você não perdeu 1 quilo ainda, continua do mesmo jeito. Ou seja, percebe que muitas vezes nós nos encontramos em ciclos viciosos, e muitas vezes queremos terceirizar coisas para Deus que cabem a nós, que cabem às decisões nossas. E você muitas vezes vai chorar, você até muitas vezes vai se emocionar, mas se não tiver postura, se você não tomar uma posição e dizer, a partir de hoje eu vou tomar uma posição, eu vou mudar as coisas, elas continuarão das formas como elas estão. Pois bem, aqui na vida de Davi, eu encontro um homem que conseguiu derrubar gigantes. Sim, ele derrubou Golias. Eu encontro um homem que conseguiu matar leões. Sim, ele matou leões. Eu encontro um homem que conseguiu matar ursos. Sim, eu encontro esse homem que conseguiu matar ursos. Mas eu encontro um homem que ele não tinha a capacidade de liderar a sua própria casa. Ele era, olha o que eu vou dizer aqui nessa noite. Ele era um excelente líder, mas ele era um péssimo pai. E olha o que eu vou dizer. E nós, as crianças aqui, nós somos resultados da nossa relação parental, da relação com que nós estabelecemos com o nosso pai, da relação com que nós estabelecemos com a nossa mãe. Nós somos também frutos da relação, da dinâmica familiar. A família, ela faz parte do processo de desenvolvimento psíquico do ser humano. Você é o que é hoje, porque você veio estruturado de uma dinâmica familiar. Davi, apesar de ser um grande líder, ele era um péssimo pai. Vamos entender algumas situações dentro da casa de Davi, para que possamos entender o que foi que desencadeou aquela sequência de tragédias na sua casa. A Bíblia vai dizer, em 1 Samuel, se não me falha a memória, no capítulo 13, que o seu irmão, seu filho, Amnon, irmã Sandra, ele ficou desejoso pela sua irmã Tamar. E ele adoeceu por causa da sua irmã, porque ele queria possuí-la. Ele queria ter ela enquanto mulher, apesar de ser irmão. E veio um servo dele e o aconselhou, e ele se fingiu de doente e pediu para que o pai mandasse a irmã até ele. E a irmã vai. Quando a irmã vai, e ela chega até o pai, e o pai manda ela servir ao irmão, quando ela chega lá, ele revela de fato o que é que ele queria, e ele a possui. E ela disse, não se faz assim, Israel, porque você não fala com o papai. Se você falar com o papai pode até conceder o teu desejo. Ela não ouviu, e ele a possuiu, mas diz a Bíblia, que a aversão dele foi maior do que o desejo dele pela sua irmã. Ele sentiu mais repulsa dela do que o desejo que ele tinha por ela foi inferior a essa repulsa. E diz a Bíblia que ele a expulsou. Pensando nisso, a pergunta da vez é, o que foi que Davi fez enquanto pai? A pergunta. A Bíblia não vai revelar em nenhum momento a Bíblia. O que foi que Davi fez enquanto pai? Responda assim para mim, nada. Olha o que eu vou dizer. Davi era um pai ausente e estritamente permissivo. Às vezes, o que uma criança precisa é de um não. Nós vivemos hoje em uma sociedade permissiva, e não confunda a ausência física com a ausência emocional. Não confunda presença física com presença emocional.
Presença física fala de estar presente fisicamente, presente enquanto indivíduo. Presença emocional fala de afeto. A Bíblia vai dizer que Davi era permissivo. Você vê a relação dele com Adonias? Olha o que a Bíblia diz. Davi nunca o havia contrariado, ou seja, Davi não colocava não. Davi não colocava limite. E o não, ele é estruturante. O não, ele é organizador. O não, ele nos prepara para a vida. Tem um sociólogo chamado Zygmunt Bauman, o nome dele. Ele tem vários livros e ele traz a ideia de conceito líquido. Ele diz que a nossa sociedade é uma sociedade líquida. Sabe o que é que acontece? Eu acho isso um absurdo. O pai dá um smartphone para uma criança de 5, 6 anos de idade. Isso é uma atrocidade, gente. A era da permissividade. Aproveite, faça, viva. Hoje o não, ele está ausente das dinâmicas familiares. E olha o que eu vou dizer aqui, aprendamos juntos. Onde não existe não, existem estruturas que não estão preparadas para lidarem com as demandas da vida. São estritamente vulneráveis. Falar de lidar com a demanda da vida. Hoje, estamos preparando pessoas para um mundo fantasioso e não para um mundo real. Hoje, eu costumo dizer que as nossas crianças, muitas vezes os nossos adolescentes, jovens, eles não estão preparados para lidar com as angústias. O menino é hacker, o menino fala 2 idiomas, o menino sabe mexer no computador, invade páginas, mas quando acaba um namoro quer se suicidar. Mas quando o pai diz um não, eu conheço história de adolescente que se suicidou porque o pai não permitiu ele ir para a festa. Ou seja, estamos preparando quem para a nossa sociedade? Não estão se preparados para lidar com o não. Isso não tem, olha o que eu vou dizer, isso não tem a ver com perspectiva espiritual, isso tem a ver com função paterna. Por quê? Olha o que eu vou dizer aqui. A igreja, ela auxilia no processo de educar, mas nós não podemos terceirizar a responsabilidade de educar os nossos filhos para o pai, para o pastor. A gente não pode terceirizar a responsabilidade de educar os nossos filhos para a líder das crianças. A responsabilidade é sua. Não queira compensar a sua ausência com a liderança. O meio-irmão de Davi, a meia-irmã, o filho de Davi, Amon, abusou da sua filha, Tamar. E o que foi que Davi fez? 2 anos se passaram, a menina foi para a casa do seu irmão Absalão, que ficou revoltado com isso. E ela passou 2 anos lá, e Davi não fez nada. Ele era permissivo. De repente, depois daqueles 2 anos, Tamar vem do hebraico, quer dizer plantinha, quer dizer algo frágil. Absalão, quando casou, ele colocou o nome de uma de suas filhas de Tamar, como quem disse assim: eu não pude proteger a minha irmã, mas eu vou proteger a minha filha. Absalão. Todas as vezes que a gente olha para Absalão, nós sempre temos a tendência a culpabilizá-lo. A gente nunca olha para o que foi que desencadeou aquele sentimento de raiva de Absalão pelo seu pai. Rancor. E eu vou dizer uma coisa: sentimentos rancorosos nas famílias, eles adoecem. Ele adoece o outro e adoece você. Deixa eu abrir o parênteses para fazer uma colocação sobre essa perspectiva de doença. Você sabia que o corpo, ele expressa a nossa subjetividade? Tem gente que é uma dor na perna que não passa, né? Uma dor, aí vai no médico, chega no médico, olha lá no médico, quando olha o médico, não, mas você não tem nada. É o corpo revelando o que a tua alma está sentindo. Tem gente que quando está no nível de raiva, de angústia, de desestabilização emocional, começam a aparecer manchas no corpo. Parece que, como dizia minha avó lá em Pernambuco, parece que levou uma pisa. Você fica todo marcado. Tem gente que é dor nas costas, é uma dor na cabeça que não passa, é uma dor no estômago. Cada um aqui tem
tem uma forma de lidar e os órgãos vitais acusam. É o corpo revelando como a tua alma está, como a tua subjetividade está. Aí o que foi que Absalão fez? Ele viu que o pai dele não fez nada em relação à sua filha. O que foi que ele fez? Qual foi a motivação dele? Ele planejou a morte do irmão. Planejou. Preparou. E criou com os que estavam o servindo. E matou Amnon. Ele mandou matar e matou Amnon. Pergunta da noite. E o que foi que Davi fez? Nada. Essa mensagem é uma mensagem de alerta. Isso foi gerando em Absalão uma raiva. Davi fugiu. Ou melhor, Absalão fugiu. Foi para fora. Passou 3 anos fora. 3 anos. E o que foi que Davi fez? E o que foi que Davi fez? Depois Joabe, o servo de Davi, vai buscar Absalão. E Absalão volta. E o que foi que Davi fez quando Absalão voltou? Absalão passou mais 2 anos e o pai não foi visitá-los. 3 anos que ele foi para a casa do avô. E depois ele volta mais 2 anos, Absalão. 5 anos sem ver o filho. Olha que coisa interessante. Gente, isso revela uma estrutura insensível à dor alheia. Imagina que se ele não conseguia sensibilizar-se com a dor dos filhos. Isso se chama de empatia. Sabe o que é empatia? Empatia do grego quer dizer empatia. Empatia, alguém vai definir assim, é a capacidade que eu tenho de me colocar no lugar do outro. Não, isso é parte do conceito. Porque eu não tenho condições de sentir o que você sente, porque cada dor ela é peculiar. Cada angústia ela é única. Cada crise ela é muito peculiar. Ela é individual. Eu não posso sentir o que você está sentindo, não. Eu não tenho como sentir o que você está sentindo. Mas empatia do grego quer dizer sentir com. É como se fosse assim. Eu estou dirigindo e eu faço uma manobra brusca. E quando eu faço a manobra brusca, alguém que está do meu lado aperta os pés sobre o assoalho, se contorce. Ela estava dirigindo? Ela estava dirigindo? Ela fez a manobra? Mas ela sentiu comigo. Isso é empatia. É a capacidade que eu tenho. É aquilo que o apóstolo Paulo fala. Chorai com os que choram e alegrai-vos com os que alegram. É a capacidade que eu tenho de me sensibilizar com a dor alheia. Você lembra do levita e o sacerdote? Levita e sacerdote? Lembra disso? A Bíblia diz que eles passaram, da parábola do bom samaritano, a Bíblia diz que eles passaram de largo. Porque, olha o que eu vou dizer, religiosidade não salva ninguém. Apesar de ser levita e sacerdote, ele era aquele tipo de gente que dizia assim, o teu problema é teu e o meu é meu, te vira daí que eu me viro daqui. Davi era insensível. O filho passou 5 anos, aí o que foi que Absalão fez? Ele pegou, queimou lá as terras de Joabe. Quando Joabe veio, o que foi? Ele disse, parafraseando, só assim você vinha me ver, eu quero ver papai. Eu quero ver papai. Faz 5 anos, eu quero ver ele. A Bíblia vai dizer que um coração ferido, é mais fácil conquistar a cidade do que um coração ferido. Água, raiva, rancor, adoece. Aí Joabe planeja, Absalão vai ver o pai. No capítulo 14 de Samuel, capítulo 14, quando Absalão chega para ver o pai, sabe o que é que Davi faz? Olha aqui para mim, olha aqui. Sabe o que é que Davi faz depois de 5 anos longe do filho? Sabe o que é que Davi faz? Ele beija o filho, beija. 5 anos sem ver. Absalão matou o irmão. Aminon abusou da irmã. E Davi não fez nada. Aí diz a Bíblia que depois daquilo ele saiu revoltado.
coração dele se encheu de raiva. Ele se cercou de pessoas que odiavam o pai dele. Ele se cercou de gente que tinha raiva do pai, como por exemplo, Aitofel, que era o pai de Batseba. Ele colocou como general, ele pegou as mulheres do pai e usurpou das mulheres no pátio do palácio. Ele queria envergonhar o pai. Porque ele dizia assim, ele esperava que o pai dele dissesse assim: Davi, Absalão, você errou. E eu vou dizer uma coisa para você. O Espírito Santo já fala comigo aqui, porque ele vai restaurar famílias aqui essa noite. O Espírito Santo está falando ao meu coração. Que tem corações aqui que estão igual o coração de Absalão, tomado de raiva. Tem gente aqui essa noite que Deus está dizendo assim: você precisa liberar perdão para aquela pessoa. Você precisa, ei, mas ele não fui eu quem errei. Aí Deus está dizendo para você aqui nessa noite: a gente libera perdão para quem não merece mesmo. Ele ficou com tanta raiva do pai dele, com tanta raiva, que a relação de Davi com seus filhos era uma relação fragilizada, vulnerável. Deixa eu dizer uma coisa aqui para vocês: pode faltar tudo dentro de uma casa. Pode faltar dinheiro, pode faltar comida, pode faltar roupa, pode faltar sapato, só não pode faltar uma coisa, sabe o que é? Afeto, amor. Não adianta a gente estar aqui na igreja, vir todos os domingos, vir na semana, mas em casa ser uma verdadeira turbulência. E quando você diz assim: eu vou voltar para casa, causa uma angústia em você. A casa não pode, a igreja não pode substituir o lugar da tua casa. Não, olha o que eu vou dizer. Não perdoar é como tomar o veneno esperando que o outro morra. Eu me lembro, eu vou contar o meu exemplo. Eu me lembro que como eu disse, eu fui criado pelas minhas avós. E eu me lembro que eu tinha muitos sentimentos ruins do meu pai, porque ele foi muito ausente, muito irresponsável na minha vida. Ele mora em São Paulo. E fazia algum tempo sem eu falar com ele. Um dia eu estava andando na rua e o Espírito Santo falou ao meu coração e disse assim: ligue para o seu pai e peça perdão a ele. E eu gritei dentro de mim: mas não fui eu que errei. E o Espírito Santo bradou, eu peguei o telefone. E quando eu liguei para ele, eu disse: pai, me perdoa. Já fui dizendo: pai, me perdoa. Ele, não dei tempo dele falar. Eu disse: sabe por que eu digo para o senhor me perdoar? Porque eu sou seu crente. E além de ser crente, eu sou seu filho. E sangue não se tira. Sangue não tem como negar. Pai, a gente só tem um. Mãe, a gente só tem uma, irmã Sandra. Família, a gente só tem uma. Tudo bem. Na outra semana, o amigo dele, Cássio Aurélio, ligou para mim e disse assim: Adriano, eu quero que você venha trazer uma palavra aqui na minha empresa. Eu quero que você venha aqui trazer uma palavra. E o detalhe, teu pai vai estar aqui. Aí eu fui. Quando eu fui, meu pai estava, eu comecei a falar, meu pai chegou e ficou em pé assim na porta. E eu comecei a falar do capítulo 4, versículo 10 em diante da carta do apóstolo Paulo, escrita à igreja em Filipe. Aí quando eu disse assim: aprendi a contentar-me com quem tem, meu pai começou a chorar. Colocou a mão no coração e disse assim: assim eu não aguento. Aí o Espírito Santo bradou dentro de mim e disse assim: está vendo o que a força de um perdão pode fazer? O Espírito Santo bradou dentro de mim: está vendo que um perdão tem poder para fazer? Está vendo que um perdão tem poder para restaurar? Absalão tentou dar o golpe no pai, e diz a Bíblia que ele morreu com o cabelo pendurado pelos cabelos. Sabe o que é que eu aprendi? A Bíblia diz que ele chorou, Davi chorou amargamente. Sabe o que é que eu aprendo? Aquele choro de Davi é o choro diferente do choro de Jó. Jó perdeu os filhos e ele chorou. E qual é a diferença?
A diferença é o choro de Davi, é aquele choro do remorso. É aquele choro que diz assim: eu poderia ter feito mais e não fiz. É o choro da culpa. Deixa eu dizer uma coisa para você aqui essa noite. Oh, aleluia. Davi perdeu Absalão, mas você não precisa perder o seu Absalão. Davi não teve a capacidade de restaurar o seu filho, a sua casa, a sua família. Mas eu venho não só como psicólogo aqui nessa noite, eu venho como profeta da parte de Deus para te dizer: ei, Deus quer transformar a tua casa. Pergunta da noite: quem é que você precisa perdoar? Tem gente aqui essa noite que está carregando um peso, não é de agora, faz tempo, está pesado. Eu vou falar porque Deus está me dando graça. Se você tiver coragem, eu estou te ajudando. Eu gostaria de chamar você aqui na frente. Vem aqui na frente. Se você está dizendo assim: eu não terminei a mensagem ainda. Essa palavra de conscientização eu não terminei ainda. Mas se o Espírito Santo já está falando com você e dizendo: não, é comigo, Deus está falando. Se o senhor soubesse a minha história, eu queria convidar você aqui na frente. Você tem coragem de dizer assim: sou eu. Eu preciso. Eu estou te ajudando. Eu estou te estimulando. Vem aqui na frente. Pode vir, meu filho, venha. Não tenha vergonha não. Isso. Hoje é noite de Deus tratar almas. Isso, chora meu. Hoje é noite de Deus tratar corações. Hoje é noite de Deus restaurar famílias. Isso vem. Hoje é noite de Deus dizer assim: está na hora de liberar perdão. Tirar o peso. Davi chorou. Venha, minha filha, se você quer Jesus nessa noite, eu não terminei ainda, mas pode vir, venha. Porque ele está dizendo: eu trouxe você aqui essa noite. Isso, está vindo ali uma alma para Jesus. Está vindo ali uma vida que está se entregando ao Senhor. Chora, eu queria uma irmã aqui lá. Chora mesmo. Deus está dizendo: eu estou tratando da tua alma. Isso. Tem mais gente aí que precisa. Deus está dizendo: é você. Você não pode perder o teu Absalão. A tua casa precisa voltar a ter alegria. Eu queria que só os pais, isso pode vir. Eu queria que só os pais das crianças ficassem em pé. Os pais das crianças. Os pais das crianças. Daqui a pouco eu peço os pais das crianças. Ei, isso. Deus te deu essa dádiva. É uma dádiva, filho. Você vai marcar para o resto da vida dessas crianças. A tua forma de tratá-los é como se fosse um carimbo na alma dele. E tem gente aqui essa noite que o Espírito Santo me revela que diz assim: quando eu tiver meus filhos, eu não vou fazer as mesmas coisas que eu experienciei com os meus pais. E parece que você está cometendo as mesmas coisas que os seus pais erraram com você. Deus está dizendo para você: ei, é hora de mudar. Só os pais que dizem assim: irmão Adriano, Deus está falando comigo. Eu queria convidar você aqui na frente para orar. Vem aqui. Os pais dessas crianças. Venham aqui, isso. Eu queria que cada criança fosse para perto do seu pai agora. Cada criança fosse para perto do seu pai. Vem aqui para frente.
Fique de pé, a igreja fique de pé. Quem aqui canta? Isso, filha. Enquanto Davi perdeu. Davi perdeu Absalão, ele morreu. De maneira simbólica, Deus está dizendo, você não precisa perder o seu. Apenas abre o teu coração. Não para não, filho. Apenas abre. Ei! Chega da gente viver apenas o evangelho de euforia. De gritos, apenas gritos dissociados de ações. Ei! A perspectiva de Deus, ela é interna. Ei, Deus quer mudar a história da tua casa. Ama teu filho. Cuida, porque as tuas ações marcarão a vida dessas crianças para sempre. Tem pais que não conseguem mais abraçar os filhos. Não tem mais afeto, e muitas vezes não é por maldade, é porque eles nunca tiveram isso. Parece que é uma barreira, né? Você não consegue tocar, você não consegue abraçar. Deus está dizendo, eu vou quebrar isso hoje. Gamalagacheira mandarebia candala. É por essas crianças que eu guerreio, que eu batalho, que eu tenho andado no Brasil lutando. Eu não tive uma estrutura familiar. Eu queria apenas que minha mãe fosse às reuniões da escola. Eu queria apenas que meus pais fossem me buscar quando eu largasse da escola. Mas eu não tive isso. Mas Deus levantou duas avós que foram fundamentais para a minha vida. Ei, valorize aquilo que Deus te deu. Nós temos a tendência a sempre valorizar aquilo que é do outro, o pai do outro, a mãe do outro. Sabe qual é o melhor? O melhor não é a mãe do outro, o pai do outro, o carro do outro. Sabe qual é o melhor? O melhor é o que você tem. Por quê? Porque foi Deus quem te deu. Para de reclamar. Para de resmungar. Que esse choro que você está derramando, que nós estamos derramando junto aqui, se transforme em ações. Que haja liberação de perdão. O Espírito Santo trouxe essa mensagem para a família, dizendo assim, ei, perdoa. Tem gente aqui que tem sentimento guardado já faz anos. Anos. Você carrega um sentimento de raiva dentro de você anos. E você diz, eu não vou. Deus está dizendo, eu trouxe você aqui hoje, porque eu quero tratar isso em você. Está na hora de você se libertar desse peso. Chama essa moça aí, chama ela. Pode vir, filha, vem cá. Que os filhos. Oh, remayahashi manayakana. Eu vou orar. Não para não, filho, não para não. Continua. Feche os seus olhos. A gente já tem uma vida ali. Entrega essa pessoa que está aceitando Jesus. Fica aqui em pé, filha, na frente. Entrega ela aí. Tem mais alguém aqui essa noite que não é crente? Você está tendo a oportunidade de vir. Eu vou orar. E essa graça que você está sentindo agora, Deus vai esparramar dentro da tua alma. Você vai sair daqui leve hoje. Hoje aqui é a terapia de Jeová. O divã de Deus. O psicólogo dos psicólogos está aqui essa noite. E ele vai devolver a... Ei, escuta, tem gente aqui essa noite que acorda com vontade de chorar e vai dormir com vontade de chorar.
está na igreja, mas que está com a angústia mascarada. Ei, o Espírito Santo está dizendo: eu vou extrair isso hoje. Curva a sua cabeça, feche seus olhos. Todos fechem os olhos. Senhor, Davi perdeu o Absalão dele. Davi perdeu a casa dele. E ele chorou, porque ele sabia que ele poderia ter feito mais. Mas nós estamos aqui essa noite porque nós não queremos perder o nosso Absalão. Nós queremos a nossa casa. Nós queremos salvar o nosso Absalão. Eu não sei, Senhor, quais são os Absalões de cada um aqui essa noite, mas Tu conheces. Pessoas que precisam perdoar, que precisam amar, que precisam abraçar, que precisam se perdoar, porque carregam culpas, pesos, amargura. E eu te peço aqui nessa noite, Espírito Santo, aonde estiver um coração verdadeiro e sincero, que receba a graça renovadora, a graça transformadora. E receba, Senhor, agora, debaixo da autoridade que há na Tua palavra. Toca-os agora nessa noite. Em nome de Jesus. Olá, Tirea, Kobana, Adiahashia. Cumpra teu papel de pai. Não te ausenta enquanto mãe volta. Abrace aí seu filho, abrace quem está do seu lado, abrace sua esposa. Abrace aí e diga assim: a nossa família é do Senhor. A nossa família é do Senhor. A nossa família é do Senhor. Tu és tudo que eu mais quero. O meu fôlego Tu és. Ele está aqui essa noite, nesse encerramento desse congresso infantil. A mensagem é: perdoa. Estou aqui. Pai, eu amo Tua presença. Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em Tuas mãos. Eu confio em Ti. Confio em Ti. Quero ir mais fundo. Leva-me mais perto, onde eu Te encontro. Secreto, aos Seus pés me rendo, pois a Tua glória quero ver. Temos duas lindas aqui, duas. Canta. Vai, adora. Aproveita. Aproveita, aproveita. Aleluia. Temos duas líderes aqui se derramando. Pai, eu amo Sua presença. Teu sorriso é Como é que vida está o em teu mim. coração agora? Se ainda está pesado, vem correndo e diz: Deus, eu quero mudar. Eu confio em Ti, confio em Ti. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu Te encontro, no lugar secreto. Aos Seus pés me rendo, pois a Tua glória eu quero ver. Eu quero
aqui hoje. Esse se tornou lugar secreto. Escute. Olha aqui para mim. Escute só. Olha só. Hoje, aqui nesse lugar, o Espírito Santo de Deus, Ele tratou do nosso interior. Ele tratou emoções. Ele tratou sentimentos. Ele quer te dar uma vida saudável emocionalmente falando. Só um pouco mais baixo. Sabe essa coisa de gente muitas vezes está na igreja, mas está pesado? Está pesado. Pronto. O Espírito Santo trouxe você aqui hoje para de fato aquela profecia se cumprir de Mateus, quando Jesus disse: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, porque o meu fardo ele é leve e suave. É suave. Vocês são namorados? Como é que é seu nome, meu filho? Anderson? Anderson. Érica. Você já foi crente, Anderson? Já. Você já foi crente, Érica? Estão voltando hoje. Eles estão voltando para o Senhor hoje. Estão voltando para a casa do Senhor hoje. Ei, tem gente que está na igreja, mas a alma dele está como se estivesse fora. Pronto, hoje o Senhor trouxe de volta a tua paz e a tua alegria da tua alma. Só quem acredita nisso, dá uma salva de palmas aí para o nome do Senhor. E eu queria concluir esse trabalho ainda com vocês aqui. Se vocês me permitem, pastor, se o senhor me permitir, eu tenho mais 5 minutos ali, né? Eu queria que todas as crianças subissem aqui comigo. Todas as crianças. E continue do jeito que estão. Depois o pastor vai orar por esse casal, de forma específica. Mas eu queria que as crianças viessem aqui. Já que a festa delas, a irmã Sandra e a irmã Kátia vem aqui. E a gente vai cantar junto essa última parte, tudo que eu mais quero é te ver. Toda a igreja. Porque eu quero, debaixo da autoridade da palavra, se Jesus não voltar e o arrebatamento da igreja não acontecer, eu quero, debaixo da autoridade da palavra, dizer que essas crianças terão um futuro brilhante, que toda ferramenta preparada contra ela não prosperará, que Deus as guardará debaixo das suas potentes asas, e elas terão um futuro brilhante. Se Jesus não voltar, elas irão casar, elas terão famílias, a bênção do Senhor estará sobre a vida delas. Estenda sua mão para cá. Senhor, cuida do futuro dessas crianças e que elas possam crescer debaixo da tua presença, te servindo, Pai. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder, tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder, tua majestade é real, tua voz. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder, tua majestade é real, tua voz ecoa